Bom, o Internacional que venceu por 2-0 a equipe do Caxias agora cedo no estádio Beira-Rio. E no vídeo hoje eu quero te falar tudo o que deu na zona mista do Internacional, porque muitos jogadores pararam para falar e tem muita informação para te trazer sobre essa situação. A primeira é basicamente sobre o técnico Eduardo Cudê, que falou na entrevista coletiva sobre a utilização de jogadores. Hoje o Luca, que foi o destaque da partida, que marcou os 2 gols, voltou a ser utilizado. Também teve a estreia do Gustavo Prado, que é um jogador das categorias de base do Internacional. Então tudo isso eu quero te falar também, porque além disso, na zona mista, Gabriel parou para falar e foi a aspas mais importante, porque ele disse que ele está triste, está insatisfeito porque ele quer jogar e não descartou uma saída do Internacional. É isso que eu quero te falar no vídeo hoje, mas antes, roda a vinheta. Muito boa noite, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é sempre muito importante, assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, o teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Começando aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. O Inter que venceu agora há pouco o Caxias por 2-0, num primeiro tempo onde o técnico Eduardo Cudê explicou que estava muito calor, o jogo estava muito lento, ele disse que gosta de ter um pouco mais a posse de bola, mas gosta de ser um pouco mais vertical e não foi o que o Inter fez no primeiro tempo. Ele até disse que, por exemplo, escalar o Johan foi uma culpa dele, porque o Johan vinha de muita minutagem já nos últimos jogos, tinha jogado contra o Guarani e não fez uma boa partida hoje, muito por causa que estava cansado, estava calor, tanto que ele tirou o Johan no intervalo e colocou, por exemplo, o Luca, que foi o destaque do jogo, marcou os 2 gols. Fez aquele golaço de bicicleta. Ele foi perguntado na zona mista sobre essa situação. Ele disse: assim que eu dominei a bola, eu tinha certeza que estava numa situação interessante para fazer um gol de bike. Ele que no ano passado já tinha feito gol de bicicleta de fora da área, no jogo da Copa do Brasil contra o Grêmio, inclusive, nas oitavas de finais. Foi um gol, inclusive, que se fosse profissional, iria certamente para o Prêmio Puskás. Mas já é a segunda vez que ele faz um gol muito parecido nessa situação e agora dentro do Campeonato Gaúcho, tá bom? O segundo gol também foi uma obra de arte, um gol, o cara de um camisa 9, ele corta o zagueiro, tá por cima do goleiro, tudo que um centroavante tem que fazer. O Luca, que ainda só tem 19 anos de idade, ele disse sobre esse momento, que ano passado viveu altos e baixos, muito porque ainda é um guri, é um jogador das categorias de base. O Vitão parou para falar na zona mista sobre o Luca. Ele disse: olha, isso que o Luca fez hoje já é normal pra gente, ele faz isso sempre nos treinos, dando assim bastante moral assim pro Luca, que treina sempre muito bem, segundo o Vitão. O técnico Eduardo Cudê também falou sobre a crítica que fez ao gramado de São José, porque o Inter agora joga na quarta-feira contra a equipe do Santa Cruz e no final de semana tem o São José no Passo da Areia. E ele disse que obviamente não vai colocar os titulares, porque todo mundo sabe a qualidade que é o gramado do São José, do Passo da Areia, é uma qualidade completamente de procedência duvidosa. Outra coisa também que o Cudê explicou é sobre, nesse momento, a utilização de jovens. Ele disse que não faz parte da formação de jogadores, mas ele sabe ali os atletas que são os mais promissores, mas ele disse também que esses atletas mais promissores são jogadores ainda muito jovens, que muitas vezes carecem do físico. E certamente ele falou isso sobre o Iago Noal e sobre o Gabriel Carvalho, que a partir da próxima semana devem começar a treinar na equipe profissional do Internacional. Inclusive é uma possibilidade eles serem relacionados já para os próximos jogos do Campeonato Gaúcho. Ricardo Matias também é um jogador que foi chamado. Sobre o Gustavo Prado, que fez a sua estreia no segundo tempo, o Cudê deixou de colocar Depena, deixou de colocar, por exemplo, um Pedro Henrique, um Luiz Adriano, um jogador mais de meio, como por exemplo o Campanharo, para colocar o Gustavo Prado, que é um jogador de 18 anos, para quem não conhece, ele chegou no ano passado para o Inter numa troca pelo Heitor. O Heitor foi de empréstimo para a Ferroviária e a Ferroviária deu para o Inter o Gustavo Prado. Ele é um atacante de lado de campo, deu para perceber, joga tanto pela direita quanto pela esquerda e é um jogador assim que tem uma característica parecida com a do Wanderson, um jogador de drible, de velocidade, fez uma boa partida no segundo tempo. Todas as participações ali do Gustavo Prado foram interessantes. Inclusive fez ali uma participação dependendo até muito melhor do que, por exemplo, a do Johan no primeiro tempo, e é um jogador também que deve começar a ganhar cada vez mais espaço, já, por exemplo, na quarta-feira contra o próprio Santa Cruz, tá bom? Além disso, o Vitão também falou na zona mista sobre a sua renovação de contrato. O Vitão, que nesses últimos dias saiu a informação que ele está muito perto de renovar o seu contrato com o Internacional. Ele foi perguntado sobre essa situação na zona mista, ele disse que deixa essa situação para os empresários, ele está muito feliz aqui no Inter, e aí ele foi perguntado de novo: tá, então só falta assinar, só falta tu pegar a caneta? E ele disse: vamos ver, mas realmente o Vitão tem essa tendência de permanecer no Internacional para a próxima temporada, num contrato de 4 temporadas, tá bom?
Outro que parou para falar na zona mista, né? Outros dois, mas esses foram mais protocolares, que foi o Bruno Henrique e o Wanderson. O Wanderson falou sobre essa temporada, o Wanderson que hoje foi novamente muito bem, ao lado do Lucas foi o principal jogador do Internacional. Nos últimos jogos o Wanderson vem muito bem, são 2 jogos, já em 5 jogos nesse Campeonato Gaúcho, ele já marcou 2 gols, deu 2 assistências, então é um cara que está muito bem já nesse começo de temporada pelo Internacional, certamente vai passar de 10 gols, vai passar de 10 assistências no ano, e é hoje um jogador que, se ele não joga, pelo exemplo, o Inter pede muita qualidade quando não tem um Wanderson. E ele falou sobre esse momento, nessa fase artilheira dele, essa fase onde ele está ajudando mais o Internacional, muito também pela adaptação e tal, com o próprio modelo de jogo do técnico Eduardo Cudê. O Bruno Henrique também falou sobre essa adaptação que tem tido, porque, por exemplo, hoje no segundo tempo, quando ele coloca o Luca e tira o Johan, o Bruno Henrique é passado para o lado do campo para o Alan Patrick jogar centralizado. O Bruno Henrique também falou sobre essa situação e sobre essa adaptação que está tendo e também sobre essa pré-temporada. A gente já vê um Bruno Henrique que vem correndo muito mais do que, por exemplo, no ano passado, quando a recém ainda tinha chegado da Arábia Saudita. E aí a gente vai para a principal entrevista do dia, a principal pessoa que para ali para falar com a gente na zona mista, que é o Gabriel. O Gabriel, que é o único jogador do Internacional, sem ser o goleiro reserva do Inter, que é o Diego, que ainda não recebeu nenhum minuto nessa temporada. Todos os outros atletas do Inter, inclusive o Gustavo Prato, que é recém subiu, já receberam oportunidades e o Gabriel ainda não recebeu nenhuma oportunidade desde o início do Campeonato Gaúcho. Ele diz que está muito satisfeito, não por estar no Internacional, mas ele está muito satisfeito de não estar jogando. Ele diz que gosta de jogar, quer jogar, ele quer reconquistar o espaço dele no Inter, ele diz que está tentando dia a dia reconquistar o espaço dele, diz que está triste com essa situação, mas que está tentando reconquistar o espaço dele. Não é do interesse dele, por exemplo, sair do Inter, mas ele não deixou essa porta fechada. Ele diz que se continuar essa situação, ele não descarta deixar o Internacional, porque, como ele mesmo falou, ele quer jogar. O Gabriel quer performar, ele é aquele jogador que gosta de estar sempre jogando, que não gosta de, por exemplo, estar no banco de reservas. Recentemente ele recebeu algumas sondagens, ele confirmou também essa situação, que vem recebendo algumas sondagens, e é sim um jogador que tem essa grande possibilidade de deixar o Internacional, porque, primeiro, por mais que tenha sido um jogador que renovou recentemente, é um jogador que tem um contrato longo, tem um salário que é considerado importante. A gente está falando de um cara que ganha mais de 350 mil por mês, e ele também pode ser usado, por exemplo, como uma moeda de troca. O Inter pode usar o Gabriel para trocar ele com algum outro jogador. Isso também não está descartado nesse momento, tá? O fato para vocês é que, pelo que deu para entender da entrevista do Gabriel, inclusive se quiser acompanhar a entrevista, tá lá no meu Instagram, @canal do TN, tudo junto, tudo minúsculo. O Gabriel realmente deu a entender que vai deixar o Internacional caso ele não reconquiste o seu espaço. O Cudê no jogo passado já tinha falado sobre essa situação, e o Cudê realmente vê o Gabriel hoje como um jogador que não consegue fazer a primeira função de meio campo muito pela saída de bola, muito por ser um jogador que não participa muito da fase ofensiva, é mais aquele cara de quebrar jogadas, é mais aquele marcador, cão de guarda, e não aquele primeiro volante mesmo que tem essa qualidade, por exemplo, para sair jogando. E o que dá a entender que realmente o Gabriel não vai ficar no Internacional, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. O Inter se reapresenta na segunda-feira, 9h30 pela manhã, tá bom? Grande abraço a todos vocês, eu tô lá com mais novas informações. Valeu, falou e fui!